Agora, você lembra que hoje é dia de TBT? Sabe o que é TBT? Ó, Everaldo não sabe o que é TBT. Sabe o que é TBT, Everaldo? Foi aquilo que aconteceu lá atrás, numa terça-feira. Numa quinta, Thursday, numa quinta-feira. É, isso mesmo, alguma coisa que aconteceu lá atrás. Mas no final das contas, aqui no Brasil, a gente posta de qualquer dia, não precisa saber que dia de semana que foi, né? E eu, você sabe que gosto de viajar, então gosto muito de relembrar esses momentos aqui no nosso hashtag TBT. Uma viagem que eu fiz, ó, há muitos anos, lá para a cidade do Porto, em Portugal. Vamos acompanhar. A cidade do Porto tem muitas histórias para contar, através de suas praças, monumentos, mas também através das igrejas, que têm obras maravilhosas e que valem a pena ser visitadas. E a gente está em frente à Igreja da Misericórdia, uma igreja no estilo rococó do século XVII. E ela tem alguns detalhes interessantes, mas eu te conto lá. Que riqueza que é essa igreja, são muitos detalhes. A hora que eu entrei, eu me espantei, eu não esperava que fossem tantos. Olha, o teto é todo esculpido em gesso, um trabalho lindíssimo. A porta da igreja já é bonita, um trabalho de escultura na madeira, assim como o banco dos mesários. A gente tem no altar esculturas que parecem esculturas de mármore, mas também são feitas de madeira. A presença dos azulejos, uma característica forte da cidade do Porto. E os lustres maravilhosos, o órgão, que é um órgão ibérico de tubos. Olha que preciosidade. E tem mais, eu vou mostrar para você a pérola principal da Nossa Senhora da Misericórdia. Esse é o Fons Vitae, que fica aqui numa das salas da Misericórdia do Porto. Aliás, uma sala muito especial, onde os mesários se reuniam antigamente para tomar as decisões importantes. E a hora que eu entrei nessa sala, fiquei encantada com esse lustre, que é muito bonito. E esse teto, olha o trabalho, a madeira toda entalhada, em cada um desses nichos uma obra de arte. É realmente um espetáculo, né? E esse quadro que é maravilhoso, uma obra grande, é óleo sobre madeira, é um quadro do século XVI e que, segundo os historiadores, foi encomendado por Dom João I. E essa daqui é a Sé do Porto, é a principal igreja da cidade do Porto. Aqui no Porto, a Missa do Galo é realizada aqui. Um detalhe interessante é que essa igreja de estilo românico, com uma construção do século XII, foi a igreja em que casou Dom João I com Philippa Lancaster. Uma igreja cheia de história, linda e que você vai ver agora por dentro também. Essa é a imagem de Nossa Senhora da Vendôme, é a padroeira da cidade do Porto. Esse altar tem uma história muito interessante, ele é um sobrevivente. Esse altar é todo feito de prata e na época da invasão francesa, aqui na cidade do Porto, esse altar foi todo coberto por gesso para ficar disfarçado. Dessa forma, ele hoje está aqui preservado. É mais que eu imaginava, a parte interna da igreja é realmente linda, é uma surpresa. E olha, apesar de ser uma igreja no estilo românico, como ela sofreu muitas alterações, ela tem aqui um pouco do estilo gótico, barroco, rococó, neoclássico. E é bom a gente parar aqui em frente a esse altar e observar os afrescos de Nicolau Nassoni, que são maravilhosos. Olha que espetáculo. Ali o altar do fundo de talha, que é madeira entalhada com folha de ouro. É um trabalho de tirar o fôlego, né? E ainda a rosácea da Sé do Porto, que é um dos pontos importantes que todo mundo vem para admirar e vale. A gente perdeu alguns minutos para apreciar essa maravilha. E essa daqui é a Igreja do Convento de São Francisco. É uma igreja que foi construída no século XII, mas sofreu algumas alterações. E a fachada, portanto, já é do século XVIII, no estilo barroco. Agora, a construção em si é do estilo gótico-românico. É uma igreja muito bonita. A gente vai visitar o interior. Ela tem um trabalho de talha maravilhoso, que é o que mais chama a atenção de todo mundo que visita a Igreja de São Francisco. Eu te convido para ir lá comigo. Essa é a capela
mais importante da Igreja de São Francisco é a Capela de São João Batista. Ela foi construída no ano de 1500, portanto do século XVI, por Diogo de Castilho e representa o batismo de Jesus Cristo por João Batista. Agora, esse aqui é o cartão postal da Igreja de São Francisco. É a árvore genealógica de Jesus Cristo. Olha que interessante. Essa é a capela de Nossa Senhora da Soledade, ou a Capela da Saudade. E um detalhe muito interessante que chama a atenção é esse portal de 1764. Olha que coisa linda, toda entalhada também e folhada a ouro. Olha, é interessante observar que aqui no chão da Igreja de São Francisco, a gente ainda tem os túmulos e alguns com brasões das famílias. E olha, aqui as famílias mais ricas estariam na frente, bem próximas ao altar, e os padres franciscanos estariam enterrados na nave da igreja. E o nosso passeio pela cidade do Porto continua. Nós vamos agora à Praça Gomes de Teixeira, também conhecida como a Praça dos Leões. Aqui na Praça dos Leões, bem em frente à universidade, temos duas lindas igrejas. A Igreja das Carmelitas, que é uma construção do século XVII no estilo barroco, e a Igreja do Carmo, uma construção rococó do século XVIII e que tem um detalhe muito interessante. Ela tem um painel na lateral que foi idealizado pelo artista italiano Francesco Di Franceschi e que conta um pouco da história da criação da Ordem das Carmelitas. Aliás, esse painel a gente consegue ver com facilidade aqui no Porto e ele tem três funções: embelezar, educar e proteger, como tem feito aqui na Igreja do Carmo. Que demais! Esse foi o nosso hashtag TBT desta quinta-feira. Gente, essa viagem eu fiz em 2011, olha lá, 9 anos atrás, coisa maravilhosa. Bom, recordar é viver, viu?